Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O fogo amigo aqui do pessoal que apoia o presidente Bolsonaro está terminando em caso de polícia, né? Uma postagem feita durante a campanha eleitoral por um cidadão que se diz dirigente coordenador em Direito da MS, aliás, eu conheci em Direito Brasil, né? Do qual faz parte o atual ministro do Meio Ambiente. Agora, o Em Direito Mato Grosso, o Em Direito MS eu não conhecia. Aliás, tem muita coisa aqui que eu não conheço. Eu não conheço, por exemplo, o deputado Capitão Contar, não conheço o deputado Trutz, não conheço a senadora Soraya Tronic, nunca vi. Pô. Não, Contar, o deputado Contar, de vez em quando eu vejo ele lá no plenário da Assembleia, porque eu sou frequentador por questões profissionais do Poder Legislativo. Mas o tal de Trutz, nunca vi. Essa Soraya vi. O Trutz já vi aí no programa de humor. A Soraya no Face, mas nunca tive a oportunidade de um contato. Eu não sabia, né? Para mim, a eleição desses três para mim foi uma grande surpresa, até porque eu não sabia da existência. Durante a campanha misturou tudo, você não sabia quem era quem, né? Depois da eleição fiquei sabendo que os três se elegeram. Legal isso, né? Depois o pessoal me chama de velho e gaga e eu acho ruim. Mas o assunto que eu quero tratar aqui é da intolerância nas redes sociais. E por intolerância, preconceito e ódio, o Ministério Público indiciou o cidadão Rafael Brandão Escaquete Tavares, de 34 anos, estou lendo aqui no Correio do Estado de hoje, que continua usando as redes sociais para criticar eleitores que vão contra o presidente Jair Bolsonaro. E agora também para se defender da denúncia feita pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Assim como em sua defesa na ação, ele reafirma que no comentário feito em 2018, sobre a possibilidade de fazer uma limpeza étnica após a vitória do então candidato do PSL à presidência, estava sendo irônico. Defendendo a denúncia do promotor Eduardo Franco Cândia e a instituição que representa o Procurador-Geral do Ministério Público, Paulo Passos, declarou que não existe problema em ser irônico, mas que a ironia não tem relação com preconceito, ódio, desrespeito e intolerância. O problema, gente, é que desde a campanha eleitoral há uma polarização nas redes sociais, na televisão, nos jornais, nos sites, entre esquerda e direita. A esquerda criticando a direita e a direita criticando a esquerda, e ambos, né, usando expedientes semânticos
os mais rasos possíveis. Não há nenhuma civilidade na linguagem. Não há nenhuma informação a mais na linguagem. São apenas palavras de ordem, xingação, memes, mimimis, que não representam nenhum debate. Aqui mesmo nesse programa eu tenho procurado endereçar, voltar a discussão para um debate saneador, um debate democrático, onde todos têm o direito de falar, de defender ponto de vista, de criticar, sem a apelação dos clichês, né? Você vai falar, hoje, por exemplo, de manhã, no programa Boca do Povo, você acabou de assistir a representação aqui, um amigo meu foi ao programa, muito amigo, meu amigo pessoal, não tem nada, amigo dele, da família, e fez uma provocação lá, que eu era de esquerda, ele defendia o partido dele, a bandeira dele era verde e amarela, tal. Como se o Brasil tivesse duas bandeiras, né? Uma bandeira verde e amarela da direita e uma bandeira vermelha da esquerda. Quando, na verdade, a bandeira do país não tem nada a ver com a bandeira do partido. Cada partido tem sua cor. A bandeira do Brasil tem que estar acima de tudo isso aí. Não pode se usar a bandeira do Brasil para vestir a bandeira do Brasil e sair por aí defendendo posições preferenciais, ideológicas. O Brasil é um país como qualquer país democrático, um país de tolerância, né? Aqui a esquerda tem que tolerar a direita tem que tolerar a esquerda. Até porque a direita não é a maioria e nem a esquerda é maioria. Os dois são minorias. Quando a esquerda esteve no governo, era minoria. E foi para o governo porque a maioria se constituiu durante a eleição, formada por agentes de esquerda, centro-esquerda e de centro. O que aconteceu agora com a eleição do Bolsonaro? Bolsonaro tem o seu núcleo de extrema-direita, do qual ele faz parte, e não faz questão de dizer que não faz. E foi eleito pelo centro e centro-direita. E significa que votou no Bolsonaro quem defende ideias liberais e conservadoras e quem não queria a permanência ou a volta do PT. É por isso que o Bolsonaro ganhou a eleição. Os petistas acham que ele ganhou a eleição porque o Lula não foi candidato. Aí não dá para você chegar a nenhuma conclusão, até porque o Lula não foi candidato. O candidato foi o Bolsonaro, ganhou uma eleição legítima. E o que eu achei é que quando fosse proclamado o resultado, o Bolsonaro reconhecesse a vitória de presidente da República e não presidente da direita. Presidente de um partido. Não, ele é presidente da República. Foi o que eu esperei, né, dele, porque foi assim que aconteceu com o Fernando Henrique, que aconteceu com o Lula, que aconteceu com a Dilma, da eleição. Aconteceu com o Bolsonaro, mas foi o que aconteceu com o Alcides Bernal, quando o Bernal foi eleito prefeito. Ele foi eleito prefeito, mandou encher a cidade de outdoor, agradecendo aos 210 mil eleitores que fizeram no prefeito de Campo Grande, quando na verdade ele, a partir daquele momento, ele não tinha que agradecer a 210, tinha que se referir à população que ele ia administrar, porque ele foi eleito prefeito de Campo Grande. E eu fiz a crítica na época. Eu
não havia votado no Bernal e fiz a crítica. Se tivesse votado, faria a crítica do mesmo jeito. A partir do momento que o cidadão se elege governador do Estado, ele não é governador do PT, do PSDB, não. Ele é governador do Estado, de todos os partidos, de todos os cidadãos que pagam imposto. Quando se elege presidente da República, uma coisa. Aí eu conversando, sempre converso com os bolsonaristas mais radicais e com os bolsonaristas menos radicais, eu não sei se existe um menos radical. A grande queixa desse pessoal é o fato do tempo que o Bolsonaro é presidente. Ah, mas o homem tem apenas... Eu ouvi isso quando ele tinha 3 meses. 3 meses já está todo mundo cobrando dele e tal. 5 meses. Ah, o cara é presidente há apenas 6 meses e tal. Já vamos para o 9º mês e é a mesma história. Qualquer crítica que se faz ao presidente da República, tem que dar um crédito ao presidente porque ele está começando agora. Daqui um pouco chega o final do mandato e a pessoa ainda está querendo que não haja crítica porque é o primeiro mandato dele. Então, eu sempre digo, quem não quer ser criticado não se mete em política. Política se critica mesmo, né? Tem crítica que se defenda tal. Sem partir para essa exploração de questões pessoais, de xingação. Vai mostrando. Eu, por exemplo, acho que o Bolsonaro, ele deve ser julgado nesses primeiros meses, não pelo que ele faz, mas pelo que ele diz. Ele tem feito muita coisa. Se pode negar a ação do Bolsonaro como presidente da República. Essa reforma da Previdência, por exemplo, foi uma vitória, né? Não do trabalhador, de modo geral, uma vitória para uma determinada classe, para a classe empreendedora, para os patrões e tal. Pode até dizer que pré-elite, mas foi uma vitória, uma coisa que os presidentes anteriores não conseguiram fazer. Ele fez. Tem conseguido, né, a duras penas, manter uma certa estabilidade econômica, já é alguma coisa. Então não. Agora, ele devia falar menos, né? Falar menos bobagem. Falar coisa com coisa. Não falar de manhã e ter que mudar à tarde. Supremacia do Moro. Do grupo Supremacia do Moro. Foi longe mesmo. Supremacia do Moro. É o Roseval. Alô, Roseval, muito obrigado aí pela audiência aí, tá? E quem tá falando aqui? Não fique discutindo sexo dos anjos. Cagaram no nosso país por 32 anos. Por PT, MDB, Sérgio. PSDB, PSOL e todos esses partidos de merda. Tem mais aqui. Remy Mário Andrés. O Lula foi presidente dos ladrões e não do Brasil. Esta é a linguagem preferida daqueles que defendem o presidente da República. E é também a linguagem utilizada pelos radicais da esquerda contra o Bolsonaro. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Eu trato a coisa com respeito.
Eu respeito o presidente da República. Reconheço a ação do presidente da República. Apenas acho que ele fala demais. E peixe morre pela boca, né? Aí vem o Roserval de novo. Ô Roserval, calma, Roserval. Agora é a hora de limparmos essa merda toda deixada no Heranças Malditas. Temos 13 milhões de desempregados de herança de merdas feitas por PT, deve ser PSD, PSDB, todos traidores, quadrilheiros, com construtoras, mídias, com Rede Globo e safados. Tá brabo, Roosevelt. Tá brabo, hein, Roosevelt? Bobagem tá falando é você. De mim? Ó? Ah, não. Esse é o José Alves Barcelos. Antônia Zilma Souza. Velho retrógrado. Isso deve ser pra mim, né? Que o velho aqui sou eu. Vai mandando aí suas mensagens que a gente vai falando aqui. Pode falar, xingar à vontade, tá? Só não quero que xingue minha família, nem que entre na minha vida particular, porque eu tenho nada a ver com essa história. Mas então, e tá dando um bolo danado esse negócio aqui do cidadão que está sendo processado, porque ele fez uma mensagem de ódio. A mensagem dele era de puro ódio, que vai formar um grupo para caçar, para matar índio, japonês, negro, LGBT. Ele está feroz, ele quer fazer um negócio para arrebentar mesmo. Não sei se agora esse grupo dele, eu não vi se foi formado o grupo, né? Se tem alguém que comunga com a ideia dele, mas é possível que tenha. É possível que tenha, apesar do Bolsonaro insistir em dizer que não tem nada, que não tem preconceito e tal, mas tem um grupo dele que defende todo esse tipo de coisa, essas ideias nazifascistas. São ideias nazifascistas, sim. O Brasil, Roosevelt Lopes, o Brasil não aceita mais as corrupções, incluindo do STF, apoiadores de políticos bandidos. Aí o pessoal tá brabo, né? Mande você também a sua... Vamos falar de política, vamos discutir mais isso, né? O pessoal do PT, aí cadê o pessoal do PT? Pessoal da esquerda, para fazer contraponto aqui com o pessoal da direita. O pessoal da direita tá dando de 10-0 o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda não se manifesta. Claro, se possível, né? Manifestação sem precisar agredir, sem precisar xingar. Até porque, Roosevelt, este pessoal que se chama de ladrão aí, são de partidos, alguns desses aí, o PSDB, você acabou de falar aí, o MDB, são partidos que hoje estão apoiando o Bolsonaro. Fazem parte do Centrão. E o Bolsonaro está aceitando, né, esse apoio, tranquilo. De vez em quando dá uma xingada e tal, dá uma resmungada para lá, mas está aceitando a presença dessa quadrilhona do Congresso Nacional na base de apoio do governo. Então vai devagar aí. Uma coisa que eu acho que é de uma intolerância que não tem tamanho e que não vai dar nada, não vai para lugar nenhum, por mais que se insista, por mais que se pleiteie, por mais que se assine petição, por mais que use rede social, essa história de fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. Essa conversa mole aí é conversa de quem não tem o que fazer. Está provado, né? E o Bolsonaro já sentiu isso. Está
Está mais que provado que não adianta querer fugir do politicamente correto. Quebra a cara quem fizer. Quem tentar enfrentar o Congresso Nacional vai se arrebentar. E o Bolsonaro sabe disso. Tanto que tem procurado encaminhar, conciliar os interesses do Executivo com os interesses do Legislativo e tem procurado também o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, através do seu presidente Dias Toffoli, quebrou o maior galho dele, que foi jogar água gelada no caso Queiroz. Porque essa história de corrupção no Brasil não adianta querer jogar para o passado, não. Corrupção existiu no passado. Existe no presente e vai continuar existindo. Não adianta você querer vir com essa história de que fulano vai acabar com a corrupção, porque só acaba com a corrupção no discurso. Quando vem para a prática, não acaba com nada. Tá aí a Lava Jato, quem foi que deu? Não deu nada. Não deu nada. E vai terminar não dando em nada. Vai terminar dando na cabeça do Moro e do Deltan Dallagnol. Escuta o que eu estou te falando. Que tentaram, né? Tentaram uma coisa messiânica, acabar com a corrupção no Brasil. Ninguém acaba. Tentaram acabar com a corrupção na Itália. Fizeram lá a Operação Mãos Limpas. Mãos Limpas, lembra da Operação Mãos Limpas? Aliás, o Moro se inspirou na Mãos Limpas para fazer a Lava Jato. A Itália está lá até hoje. Passou a Mãos Limpas, elegeram um bandido chamado Berlusconi, né, para primeiro-ministro. Foi o resultado das Mãos Limpas. Prenderam um bocado de gente, mas está aí. Está lá a Itália até hoje sem saber como é fazer. Tentou um golpe de... Os fascistas tentaram um golpe, não conseguiram. Então não adianta, esse negócio de corrupção vai ter na ditadura, vai ter na monarquia, vai ter na democracia, em todo lugar. Tem política no meio, tem Estado no meio, tem corrupção. Mais ou menos, mas tem corrupção. E no Brasil, eu sempre falo isso aqui, tem gente que acha que eu sou contra militar. Eu não sou contra militar, não. Eu não. Eu sou contra ditadura militar. Assim como eu sou contra a ditadura do proletariado. Assim como eu sou contra a ditadura civil. Sou contra qualquer tipo de ditadura. Porque na democracia tem corrupção. Só que a corrupção na democracia é transparente. Você pega. O Ministério Público tem força. Vai lá e enquadra o cidadão, enquadra o bandido, o delinquente. Na ditadura não tem nada disso. Ditadura é tudo certinho. Não tem ladrão, não tem corrupção, não tem milícia, não tem nada. Ditadura é uma beleza. Lindo, claro. Por quê? Porque tem censura. A ditadura tem a proteção da censura. Então, a censura não deixa o povo saber de nada. Ditadura não tem transparência. Ditadura protege seus ladrões. Os ladrões da ditadura. Eu pergunto para vocês, quantos ladrões foram presos nos 21 anos da ditadura militar? Se você me perguntar, eu não sei responder. Mas se você me perguntar, quantos ladrões foram beneficiados pela ditadura militar? Isso eu sei. Eu tenho uma lista quase completa dos ladrões e bandidos que foram prestigiados pela ditadura militar. Eu sou contra militar? Não. Eu sou contra ditadura. Qualquer tipo de ditadura. Vou defender o governo do Bolsonaro definitivamente.
enquanto ele permanecer democrata, defendendo a democracia. E está mais que provado que no Brasil não pega outro regime. Não adianta você vir para cá com ditadura, que já foi o tempo. Ah, vamos fechar o Congresso. Não funciona. Não vai funcionar. É perda de tempo. E o Bolsonaro já provou isso no Congresso Nacional, que não faz nada, fecha o governo, se não atender o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Já entendeu Bolsonaro que não adianta abrir a Amazônia para a devastação. A sociedade nacional, não é internacional, não. A sociedade brasileira não admite. A sociedade brasileira vai para a rua para proteger o seu patrimônio, que é a Amazônia. A Amazônia que a criança aprendeu a respeitar ainda na escola. Ainda na escola, que eu me lembro, eu era guri na escola, eu tenho 77 anos, era guri na escola, quando o professor falava da importância de preservação da Amazônia. E o Bolsonaro está entendendo agora que tem que respeitar. A princípio ele falou que ia abrir, que ia regularizar, que ia desregulamentar, que ia acabar com a indústria da multa, que ia fazer isso, fazendo isso e aquilo, porque precisava desenvolver a Amazônia e tal. Não tinha um método de desenvolvimento sustentado, de desenvolver a Amazônia, queria desenvolver a Amazônia como foi desenvolvido no norte do Paraná, no cacete. Não, não vai ser assim. Não vai ser assim. Não é a comunidade internacional que vai proibir, é a comunidade nacional. Somos nós que vamos impedir a devastação, predação da Amazônia. Porque nós entendemos a importância da Amazônia como é e como vai ser com o desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que não acabe com a floresta. E é possível fazer isso. E o Bolsonaro sabe disso, todo mundo sabe disso aí. E ele vai entender, já tem um decreto dele aí proibindo Botafogo, já tem, o Exército está lá, e o Exército nunca saiu de lá, o Exército sempre esteve lá. E sempre advertiu, e está na consciência do próprio militar brasileiro, da importância da Amazônia, que ele vai cuidar. Ele vai cuidar, o Exército brasileiro. As Forças Armadas brasileiras vão cuidar da Amazônia. Quer queiram, quer não queiram, alguns bolsonaristas mais fanáticos e que querem ver o Brasil pegar fogo. Eles vão tomar conta. Já estão lá. E vão ficar. Vão continuar lá. E a presença dele, dos militares na Amazônia, nos dá a tranquilidade de que essa política predatória, estimulada por setores radicais conservadores, não vai matar a nossa floresta tropical. Não vai matar. Eu tenho falado aqui, as pessoas falam que eu sou muito repetitivo, e eu faço questão de ser. A abertura da Amazônia para o madeireiro, para o garimpeiro clandestino, para o grileiro de terra, vai ser a abertura do Brasil inteiro para a predação. Inclusive o nosso Pantanal, inclusive o nosso bonito. Mas você continua mandando a sua opinião no grupo que você tiver aí, com todo respeito ao grupo do Bolsonaro, ao grupo do Moro, para a gente polemizar, para a gente discutir mais esse assunto, sem passionalismo, sem radicalismo, sem fundamentalismo, apenas fundamentando aquilo que a gente quer falar, em cima da realidade. Eu volto daqui a pouco, depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul.
Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar, e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, agradecer aqui o pessoal que está ligado na Via Morena, muita gente, muito obrigado, pessoal. Vai mandando aí suas opiniões, suas impressões sobre o programa, sobre os assuntos que a gente está debatendo aqui, porque é bom, né? Compartilha aí, né? Passando, você que concorda ou discorda, você que acha importante o debate político, vai passando aí para as pessoas. Quero agradecer particularmente aqui ao meu amigo Luiz Bogarim. Luiz Bogarim está assistindo o programa lá em Tocantins. Muito obrigado, Tocantins. Muito obrigado, Luiz Bogarim, de Tocantins. Os chineses, né, que dá para você dispensar o chinês, né? Em que chineses não, todos aqueles que quiserem investir no Brasil, o país deve estar aberto, né, para receber todo investimento, seja ele em matéria de ajuda, como é o caso da Amazonas, que o governo tem recusado o governo não tem dinheiro para cuidar da Amazônia, mas fica recusando. Recusou o Fundo da Amazônia, que era dinheiro que vinha da Noruega e da Alemanha. Recusou a ajuda do G7 para o combate às queimadas. E vai pegar 50 milhões de libras esterlinas da Grã-Bretanha, que vai mandar o dinheiro, não houve recusa, apesar da Inglaterra, do Reino Unido, fazer parte ainda, né, da União Europeia. Agora é estranho, né, que o governo brasileiro se diz alinhado, engatado no governo americano, e o governo americano não manda nada, né? Teve lá o Eduardo Bolsonaro, teve lá o ministro das Relações Exteriores, antes teve o próprio presidente da República, e não trouxe nada dos Estados Unidos. A promessa de que ia voltar a comprar carne não valeu a pena, não funcionou. A conversa de que não houve outra conversa, né? Que ia fazer aliança. Foi só na conversa. Mandou nada. Mandou só discurso. Agora a China não prometeu nada para o Brasil. O negócio das queimadas ficou quietinho, mas está investindo no Brasil. Nós temos aqui no Mato Grosso do Sul grandes investimentos chineses. Temos aí as hidrelétricas de Ilha Solteira e essa de Três Lagoas, com a primeira do Rio Paraná, que já estão sob a concessão da China.
Temos em Maracaju, aqui no Maracaju, uma indústria de milho dos chineses, sabia? Vão fabricar aí, a princípio, plástico biodegradável a partir do milho. Legal, né? Porque você pega o plástico, vai usar e, como ele é degradável, logo vai, né, acabar esse problema do saco plástico, do plástico comum, plástico de petróleo. E vai, né, estender a produção para etanol, para outros derivados do milho, porque a indústria que está sendo montada em Maracaju é a maior indústria de processamento de milho do mundo. Coisa dos chineses, estão lá quietinho, fazendo, trabalhando e tal. Agora eu estou vendo aqui dois grandes empreendimentos dos chineses. Vai montar uma usina, é usina, né? De energia solar, lá em Anaurilândia. Já adquiriu o terreno e tal. Vai fazer um enorme... eu não sei como é que é o nome, né? Deve ser indústria de processamento de energia, deve ter um nome lá que eu não sei. Sei que vão botar inúmeras placas de energia solar e vão fornecer energia para a rede nacional. Muita energia, jogar na rede. Então, esse é o projeto deles. E outro projeto é de fabricação de painéis solares. Já estiveram no Estado, né, para tratar dos dois assuntos, mais recentemente essa dos painéis solares, que vão instalar aqui no Estado, vão fabricar no Estado para vender para o mundo todo, né, naturalmente, fábrica de painéis solares. A China desenvolveu uma tecnologia barata, né, para a produção dessas placas, que hoje custa muito caro, e vai... E fabrica, né? Fabrica em alta escala. E a partir do Brasil vai vender para o mundo todo, o que significa uma enorme vantagem econômica, financeira para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, mas eu falava dos Estados Unidos, é impressionante os Estados Unidos. Quer dizer, o Bolsonaro vai lá nos Estados Unidos, abre o país para os americanos, pode vir aqui para o Brasil. Não precisa de visto. Pode ir à vontade. Ah, vem fazer turismo. Tá, vem fazer turismo. Mas como é que você sabe que ele vem fazer turismo? Tem um T na testa do fazer turismo? Ah, o fulano tem um T na testa de fazer turismo. Não tem T na testa, toma cuidado. Pode vir um bandido, não, vou fazer turismo. Vou fazer turismo nos Estados Unidos, no Brasil. Vai lá, oferece a nossa base de Alcântara, né? Para os americanos. Oferece um alinhamento político com os americanos e os israelenses. E não recebe nada em troca, meu. Eu acho que até o Bolsonaro já está começando a ficar desconfiado desse negócio. Vai lá, oferece tudo, dá tudo e não recebe nada em troca. O americano é o segundo importador do Brasil. Primeiro é a China. Depois os americanos. Mas os americanos são também o número um. O que os americanos faturam no Brasil de royalties é muito mais do que aquilo que eles importam. Tem aqui as fábricas, grandes fábricas de automóvel, que manda, o lucro vai todo para os Estados Unidos. O lucro, né, das vendas, exportações de carro e tal. Tudo para lá. Tudo para a matriz. Fica aqui o salário do pessoal. O investimento na área deles, né? Porque não tem nenhum... Eu não conheço nada da Ford aqui no Brasil, por exemplo.
que não seja da Ford. Na Ford tem um projeto, um amplo projeto social no Brasil, Ford Escola. Escola da Chevrolet. Não vejo. Tem? Não sei onde é que está. Investimento social, além naturalmente, é claro, do emprego que ele garante, e que está cada vez mais escasso, inclusive, principalmente na indústria automobilística, não vejo nada. A única coisa que o americano faz é levar. Não há nenhum anti-americanismo nisso. É uma constatação. Constatação. É ou não é verdade? Quem compra do Brasil é a China. A China, que a extrema-direita odeia. Que a direita, de um modo geral, odeia. A China, porque se ficar sem a China, como é que Mato Grosso do Sul vai viver sem a China? Se o americano não compra carne nossa. Se o americano não compra grãos do Brasil, porque são concorrentes. Então a China é o grande mercado do mundo. Por que não manter uma relação tranquila com a China? Não, eu não quero dizer que vá se alinhar à China, absolutamente. O Brasil não tem que se alinhar a ninguém. O Brasil tem que estar alinhado, do ponto de vista político, às repúblicas democráticas, aos países democráticos. Então, quando eu vejo a posição do Bolsonaro contra a Venezuela, tem todo o apoio. Porque a Venezuela não é um país democrático. Porque a Nicarágua está fugindo do processo democrático. E o Brasil não tem que contribuir, eu concordo plenamente, não tem que contribuir com esses países de partido único. Não, o Brasil tem que procurar, aí sim, se alinhar aos países democráticos, não aos Estados Unidos. Por quê? Necessariamente os Estados Unidos não estão nem aí. Esse Trump que está aí, ele não tem compromisso nenhum com a democracia, não, ele governa na democracia porque não pode mudar o regime, não muda, lá não muda. Lá não muda. Aqui pode mudar, mas lá não muda. E ele não muda porque não pode. Porque não está nem aí para a democracia. Fez aquela, bagunçou com as relações americanas com a Europa, com a Rússia. E foi se aliar com quem? Com aquele baixinho fedorento lá da Coreia do Norte. A atenção dele toda voltada para aquele baixinho da Coreia do Norte. Não sei que paixão que ele tem por aquele chinesinho, que não sai de lá. E com os migrantes do México, ele vem fazer um muro, não sei o quê. Mas não está nem um pouco preocupado com a questão democrática. Tanto que para ele está, Venezuela, para ele, pouco ligando para a Venezuela. Ah, vou fazer um boicote, não sei o que, nada. Ele fica tentando tutelar aqueles que são contra a Venezuela. Vai lá, o Brasil, vai invada lá, tal. Colômbia, vai lá, vocês. Aqui para você, ó. Então esse negócio de se alinhar, não. Na campanha o Bolsonaro ia fazer, o Brasil não ia ter alinhamento político ideológico. O Brasil ia vender para quem quisesse comprar, ia comprar de quem ele precisasse comprar. Esse foi o discurso feito na campanha. Então, não vai mudar isso não. Não vai mudar, isso vai continuar. Até porque não depende da palavra do presidente da República, não depende da palavra do ministro, da ministra da Agricultura, não depende da posição assumida por grupos radicais de extrema direita. Tudo está atendendo os interesses do Brasil
naquilo que é politicamente correto. Politicamente correto é o que está acontecendo agora na Amazônia. Está lá o governo fiscalizando, o governo jogando água no fogo, o governo destruindo moto escavadeira lá, caminhões, motosserra de madeireiro clandestino. O governo permitindo a fiscalização, porque havia sido proibida a fiscalização, com a própria posição tomada pelo Bolsonaro, quando ele puxou a orelha dos fiscais do IBAMA que destruíram lá uma motosserra, equipamento de madeireiro lá. Agora ele está apoiando. Por quê? Porque está entendendo que o Brasil não é de meia dúzia, não. O Brasil não é esse negócio, cara, chegar, não, vou fazer isso, fazer. Não, espera aqui. Vamos conversar, companheiro. Você é o chefe, mas quem manda é a Constituição. Quem manda é a lei. Presidente da República tem que cumprir a lei. Governador do Estado tem que cumprir a lei. Prefeito tem que cumprir a lei. Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal tem que trabalhar com o livrinho verde embaixo do braço. Que lá é que está a lei. Quer mudar? Muda o que está na lei. Mas para mudar o que está na lei tem que ter o Congresso Nacional. Para mudar o que tem na lei, tem que ter o Supremo Tribunal Federal. Essa história de que vai fechar o Congresso, tem que fechar o Supremo, tudo conversa fiada. Por favor, tem alguém aí? Coloca aí. Você pode agradecer aqui a Ivani Anali, que está ligada no programa. Quem mais está aqui? O Céu Monteiro. Céu Monteiro fazendo um comentário aqui sobre essas energias aqui. Energia que eu falei, energia solar. Ó. E nós temos aqui uma extraordinária fonte de energia no Pantanal. De repente é um sacrilégio que eu vou falar aqui. Mas essa energia eólica, né, do vento, que hoje abastece o Nordeste brasileiro inteiro, poderia ser instalada aqui também. Por que não? Nós temos o Pantanal, não venta no Pantanal. Tem áreas abertas no Pantanal de 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros. Luiz Bogarim. Céu Medeiros, indústria de fabricação de placas voltaicas para geração de energia solar. Muito importante para nós, pois podemos ter energia mais barata nas casas. Ivani Amalfi. Bolsonaro, o único que realmente está salvando a Amazônia. Mais da Ivani. Não é agora que ele está apoiando. Ele é o melhor presidente do Brasil, sim. Quem está corrompida é a justiça, que limparam a B com a CF. O povo quer Toffoli, o advogado do Lula, fora. E Lula na cadeia. Ivani, tudo bem. Não é o povo que quer, não. É você que quer, né? Você e o grupo que você representa, que não é a maioria. Que não é o pensamento do próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro fez uma aliança com o Toffoli para salvar a pele do filho dele, o Flávio Bolsonaro. Ou não foi? É fake isso também? É fake? Não, ele fez, velho. Ele fez. E ele humildemente assumiu isso.
Ou, de uma forma mais inteligente, né, menos, ele assumiu. Então não há, não vai com essa história de que é o, tá, não, o Bolsonaro é um político que está tomando o pé da situação brasileira e sabe, já descobriu, que não é com esse grupo que está aí botando fogo no rabo aí da política que ele vai governar. Ele vai governar a nova política brasileira é a política de se entender a democracia. Você vai mudar renovando, e você renova com a eleição. Tem uma outra eleição que vai vir aí, né? 2022, ele já é candidato, inclusive, à reeleição. Vocês aproveitam, renova o Congresso. E o Supremo vai ser renovado de acordo com a Constituição. Não adianta querer fechar o Supremo. Só um golpe de Estado para fechar. Aí a Ivani Amalfi, ela ri, né, dá uma risada gostosa. KKKKKK. E pergunta: não é o povo quem votou no Bolsonaro? Foi quem? O povo votou no Bolsonaro. Mas votou no Bolsonaro quem tem posições radicais como você. Também pessoas que não têm posições radicais. Pessoas que votaram no Bolsonaro porque não queriam votar no PT. Ódio ao PT. Ódio estimulado. Ódio natural. Ódio plenamente justificado, porque o PT traiu a população brasileira. Traiu principalmente os jovens. Mas não significa... Ih, já passamos do tempo. Não significa que todo mundo votou no Bolsonaro pelas ideias dele. Quem votou no Bolsonaro pelas ideias, pelo que ele defendeu, que defende, agora ele está mudando um pouco, né? As ações dele estão mostrando que tem que ser, não tem que ser como ele quer. Tem que ser como tem que ser. Tem que ser o politicamente correto. Porque politicamente correto não é nenhum crime. O que é politicamente correto? É o que está certo. Politicamente incorreto é o que não está correto. Não adianta querer mudar isso. E não muda. Nós temos uma democracia nova, né? Que pode até sofrer alguns abalos, mas já passou por maus bocados e conseguiu se manter. E vai continuar com Bolsonaro. E Bolsonaro vai ter apoio da população enquanto ele assegurar o Estado democrático de direito. Porque o dia que ele se rebelar contra o Estado democrático de direito, ele vai cair. Ele vai perder. Não vai contar com as Forças Armadas, que a Força Armada não vai segurar ditador, não. As Forças Armadas já passaram por esse processo aí de ditadura e sabe o quanto é amargo essa fruta. O quanto que é amarga a tirania. As Forças Armadas brasileiras são conservadoras. São liberais. Mas são, acima de tudo, democráticas e patrióticas. E sabe, depois de 21 anos penando, que não existe outro regime além da democracia. A democracia, com todos os seus defeitos, é o único regime que não admite a tirania. Então, o senhor Bolsonaro já está aprendendo isso, já está sabendo. Tem 28 anos aí no parlamento e sabe como é que funciona. E agora está experimentando como presidente da República. Que não é governo, você não faz do jeito que você quer, não.
Se você fizesse o governo do jeito que você queria, porque foi eleito pelo povo, os Estados Unidos já era hoje uma ditadura. Mas não é. Não é porque o Trump seja um democrata, não, porque ele já provou, já mostrou e faz questão de enfatizar que é um homem de extrema direita. Que é um homem que defende regime de partido único. Mas ele não se mete a besta de dar um golpe. Por que ele não dá um golpe nos Estados Unidos? E está ficando muito difícil dar golpe aqui também. Está ficando muito difícil e praticamente impossível você dar um golpe aqui também. Olha, o papo tá muito bom. Muito obrigado a Neri Teixeira, ao Juvenal Rodrigues Milho. O Juvenal está dizendo aqui, não confunda responsabilidade com ditadura. O Brasil, do Juvenal, o Brasil votou no Bolsonaro por falta de opção. Não tinha ninguém melhor ou igualmente a ele. Posso até concordar. Realmente esse governo deveria ter fechado o Brasil e ia economizar dinheiro, ainda do Juvenal. Juvenal, mais do Juvenal. Investir, deve ser investimento do estrangeiro, explorar a biodiversidade da Amazônia, porque o governo brasileiro não faz quais são os projetos democráticos para a exploração da biodiversidade da Amazônia. Você mesmo tem algum plano? Perguntando. Juvenal, grande aqui. Quero você chamar de baixinho perto dele. Qual o seu projeto para o Brasil? Me chamou de baixinho. O baixinho que eu chamei foi o ditador da Coreia do Norte. E para mim é baixinho em todo sentido. É do mesmo jeito que você, que brasileiro, vai fazer turismo nos Estados Unidos, com relação ao turismo que eu falei. Agora é diferente hoje, Juvenal. Brasileiro que vai fazer turismo nos Estados Unidos pode ser expulso do aeroporto. Tá? Brasileiro que vai... Americano que vai fazer turismo no Brasil, não precisa nem de visto. Pode vir, faz à vontade. Agora, brasileiro que vai fazer turismo no Brasil, suspeitando-se de que ele vai utilizar aquela história de fazer turismo para ficar por lá, ele é mandado embora do aeroporto. Tá? Não existe reciprocidade, eu quis dizer. Eu queria continuar aí vendo Juvenal Rodrigues Milho. Essa do chinês é legal. Faz compra, quando acabar a compra você pode comer o saco. Entendi. É a biodiversidade, né? É da biodiversidade. Tá. No próximo programa eu vou continuar vendo aqui o material do milho, porque ele é interessante, né? Ele tem ideias boas, formula questões. Acho que o debate tem que ser aqui. Agora, a história de fechar o Brasil aí é complicado. Vamos encerrando por aqui o programa. Muito obrigado a você pela audiência e até a próxima audição e edição do programa Sérgio Cruz. Obrigado a você que assistiu pelo site daviamoreno.com, pelo site da TV do B.com.br e pelas redes sociais, o Facebook e o YouTube. Muito obrigado por sua atenção mesmo e tchau, Pica-Pau.